Dê um abraço ao irmão da direita, da esquerda e receba comigo os nossos queridos pastores João Lúcio e Helena Tanuri. Sejam bem-vindos. Essa é a casa do Pai. Essa é a casa de vocês. Fiquem à vontade. Helena, você tá linda, de República das Saias. Que lindo. Ontem todas as meninas da gravação, éramos 10 cantoras. Estávamos todas vestidas de República das Saias. Até a Nívia Soares, né? Tá o maior comentário nas redes sociais. Nívia, nunca te vimos de saia. Então, muito obrigada por ter nos abençoado. E vocês têm um stand com o material de vocês. Conta pra gente, tem novidade aí no ministério de vocês? Tem novidade. Tem novidade, gente. Podem se sentar. Essa semana nós lançamos o nosso novo DVD. Quantos aqui conhecem o Casados e Felizes? Glória a Deus, eu oro para que o Casados e Felizes continue sendo uma ferramenta de edificação dos casamentos. Mas nessa semana nós lançamos o Só para Mulheres e Homens Curiosos. Então vamos conferir o teaser desse novo DVD? Alô, mulherada, a promoção tá só começando! Nunca vi um salão abrir segunda-feira. Credo. Pobreza. Qual que é o seu problema, hein, Janete? Aí, moça, vai querer que completa? Tô de olho nesses números. Esse aqui e mão desse, ó. Outro jantar de negócios? Alguém tem que pagar as contas dessa casa, né? Você deve entender é como funciona a cabeça de uma mulher. Eu vim trazer aqui uma foto do meu filho pro senhor orar. Vitinho tá precisando tanto. Meu Deus. Vai dar certo, vai sim. Só um argumento aí. Não argumento coisa nenhuma, você tá machucado, Vitinho. Tá de boa, dona Rô. O nosso casamento tá desgastado, já tem algum tempo. Sabe quando as coisas estão dando errado? E aí acontece algo assim pra piorar? Tô bonito, viu? Bonito? Seus cabelos, seus cachos. A coisa tá pegando mesmo, hein, mãe? Água, luz, telefone, parece que tudo dobrou. Mãe solteira, 18 anos. As pessoas começaram a me olhar, me julgar. Toda hora você tem reunião, tem trabalho, tem viagem, você tem tudo. Quer saber? Não tá dando certo. Não tá funcionando. Não tá dando certo. Eu quero ter com você uma conversa diferente sobre a família, filhos, sonhos, medos, sexo. A gente mal se fala a semana inteira. Você nem olha na minha cara. Aí agora vem com essa história de revistinha. Me ajuda, né? Mas nem sempre foi assim. A gente se viu hoje de manhã, mas eu já tô morrendo de saudade. Carolina, você aceita Alexandre como seu legítimo esposo? Sim, eu aceito, pastor. Pode passar pra próxima parte. Calma, grita lá 300 pastéis. Agora eu quero que cheire o bairro inteiro. Tá vendo? Ela faz de propósito! Você não disse que tinha mudado, estava indo pra igreja? É preciso observar as nossas atitudes. Oh, meu Deus, me ajuda, eu preciso mudar. A sua roupa é um pouco diferente, né? O povo lá na Judéia gosta muito. Eu não me lembro de ter te visto por aqui. Você já me viu. Apenas não está se lembrando. Onde estava Deus? Por que ele está passivo a tudo isso? Por que ele não faz nada? E você em algum momento o convidou? Eu não cuidei de você, Neto. Eu não cuidei de você. A sua família deu uma chance a eles. Amar requer esforço pessoal, requer compromisso, requer entrega. Eu sou sozinha, Manuel. Eu não tenho nada para oferecer. Você é amada. A sua vida é celebrada no céu. Eu preciso da sua ajuda. Amem, sejam compassivas, abracem quem precisa. A cura da sua família está em suas mãos.
A gente pode fazer diferente. Bebel, Carol, Rose e Laura. 4 mulheres, 4 histórias. E eu oro para que você se identifique com alguma delas e que Deus fale profundamente com você. Passa lá no Salão Fé e leva a gente para casa. Amém. Pessoal, nessa noite foi nos dado um tema desafiador: pais e filhos. E nós vamos meditar nessa noite sobre uma jornada de um pai e de um filho. Na verdade, uma jornada entre 2 pais e 2 filhos. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. A partir do verso 1, nós vamos discorrendo e caminhando juntos nessa história que você já conhece. Abraão e Isaque. Mas, como eu disse, como assim, Helena? Abraão, um pai, Isaque, um filho. Só que eu disse que é 2 pais e 2 filhos, porque embora a paternidade de Deus viesse a plenitude, a ser revelada, a plenitude dessa paternidade em Jesus Cristo, Deus já era pai de Abraão. E Abraão, pai de Isaque. Abraão, filho de Deus. Isaque, filho de Abraão. E nessa jornada, nós descobrimos características que o próprio Deus criou como oportunidade para que a gente cresça em todos os nossos relacionamentos. Mas hoje nós vamos abordar a questão entre pais e filhos. A partir do 1º verso, nós vemos a manifestação de como Abraão respondeu, como ele respondeu a Deus. Aconteceram alguns passos nessa história que a gente já conhece em Gênesis 22. Abraão ouviu, Abraão obedeceu, Abraão assumiu o seu papel de pai e ensinou o que conhecia, Abraão confiou e desfrutou da provisão de Deus, deixando um legado de fé que nos ensina e encoraja até os dias de hoje. Amém? Gênesis 22, 1º verso. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. É o verso 2. A primeira coisa que Abraão fez, ele ouviu Deus. E Abraão já tinha tido algumas experiências com Deus. Então, nesse momento, ele não tinha dificuldade de ouvir Deus. Quando Deus diz: Abraão, ele prontamente responde: eis-me aqui, Senhor. Mas o interessante é que, na sequência, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Vamos esperar até aqui. Imagine Abraão ouvindo esse acréscimo de Deus: toma teu filho a quem amas. Quando você recebe uma bênção de Deus, quando você alcança algo que você estava esperando há muito tempo, algo que se tornou precioso, como Isaque foi para Abraão, e você tem consciência de que aquilo veio às suas mãos por obra de Deus, como um milagre, como um presente, como algo extraordinário, e Deus chama pelo teu nome, você diz: eis-me aqui, e na sequência ele diz, o Senhor diz: sabe o teu filho, a quem tu amas, Isaque? Sabe o teu ministério? Sabe a tua esposa? Sabe aquela cura que eu te dei? Sabe o teu trabalho? Sabe aquela bênção que você orou por ela tantos anos e chegou o tempo de eu te dar? Sabe isso que é precioso para você? Mesmo ouvindo Deus, numa circunstância dessa, a gente se agita. Ai, meu pai, o Senhor vai falar da bênção. Ele me deu, Ele trouxe, e agora Ele está citando, Ele chamou pelo meu nome, e agora Ele está apontando especificamente para aquilo que é precioso para mim.
já dá um certo temor, e a gente já fica assim, meu pai, o que o Senhor vai falar sobre isso? Eu imagino que Abraão deve ter pensado nisso. Abraão, eis-me aqui, Senhor, sabe o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas? Meu Deus, o Senhor vai falar do meu filho? O que está acontecendo? E o Senhor continua e traz algo tremendo para Abraão. Ele diz, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Talvez a expectativa de Abraão, com um certo temor, quando Deus falou do que ele ia falar naquele momento, se comprovou quando ele ouviu o restante da ordem de Deus. Que difícil, que complicado. Agora aquela bênção que era o meu filho, o filho a quem ele esperou por tanto tempo, o Senhor estava pedindo que ele levasse a Isaque em sacrifício a Deus. A palavra de Deus diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Isso está em Eclesiastes. Tudo, Deus fez tudo. Foi Ele quem fez. Mas é formoso quando é no tempo dele. Às vezes, nós lemos esse versículo e pensamos, então tem que saber esperar. Quando eu ouvir Deus, eu tenho que saber esperar a promessa chegar. E Abraão e Sara tiveram uma experiência com essa questão e não souberam esperar. Quando eles receberam de Deus a promessa que viria o filho, eles não souberam esperar, meteram os pés pelas mãos. Teve a questão de Agar, nasceu Ismael, e tem uma confusão aí até hoje. Mas eu imagino que por ter passado por essa experiência de não saber esperar nessa circunstância, talvez Abraão nesse momento aqui agora já tinha mais experiência. E ele lidou agora com uma outra faceta. Deus chegou e falou, Abraão, é agora. Porque tudo fez Deus formoso no seu tempo. A gente pensa que é só saber esperar, mas às vezes Deus nos surpreende. E aqui o Senhor surpreendeu Abraão, que estava ouvindo Deus, e falou, Abraão, sabe o teu filho, o filho da promessa, aquele a quem tu amas, que você esperou tanto para que ele viesse? Toma o teu filho e me oferece em holocausto. Às vezes Deus fala com a gente alguma coisa e nos surpreende, porque a gente escuta o que Deus está falando e pensa assim, eu não estou preparado para isso, não é a hora. Não, esse não era o momento que eu queria que Deus falasse para eu fazer alguma coisa. E alguma coisa difícil, complicada, quase que humanamente impossível. Como que eu vou dar o filho da promessa em holocausto? Como que eu vou sacrificar o meu próprio filho? Essa estava sendo a experiência de Abraão nesse momento, em que ele ouviu Deus e agora estava desafiado a fazer algo que talvez ele com certeza pensasse não ser possível. Será que a gente sabe ouvir Deus? Será que nós ouvimos Deus? Principalmente no que tange aos filhos, às vezes, Deus, mas o Senhor não fala nada. Eu estou buscando instrução para educar essa criança, eu estou buscando solução para aquele meu filho que está desviado, eu estou buscando, Senhor, eu tenho orado, Deus, pelo meu filho que está nas drogas, e o Senhor não me responde, Será que Deus não responde? Nessa manhã, quando a Julissa liderava a gente aqui no louvor e na adoração, eu senti uma presença tão poderosa de Deus nesse lugar, que eu não consegui ficar de pé. Tinha muito tempo, gente, que eu não sentia fraqueza nas pernas pela presença de Deus. E eu me ajoelhei, e quando eu tentei me levantar, eu não consegui ficar de pé, eu tive que me sentar. As minhas pernas perderam as forças, por causa da presença de Deus. E a gente costuma falar assim, a presença de Deus veio. Não, a presença de Deus já estava, ela está. Amém. Nós é que nos percebemos. Às vezes a gente está distraído, buscando entretenimento, buscando uma vibe, sabe? De olho na saia da Helena, que legal. Gente, tem algo que é mais importante na hora do culto. O Senhor é a figura central na hora do culto. Então, quando a gente começa a ouvir Deus,
É magnífico quando a gente sente a presença que ali estava, quando a gente começa a ouvir a voz que já estava ali estabelecida. Meu Deus, ele estava falando o tempo todo, mas a gente está com os nossos ouvidos entulhados. Os nossos louvores às vezes são tão egocêntricos. E as músicas que a Julissa cantava falavam sobre quem Ele é. A sua glória, o seu poder, a sua majestade. Uma adoração totalmente voltada para quem Ele é. Às vezes você está perto de uma pessoa, a Paulinha fica aqui servindo a gente, e a Paulinha, gente, a Paulinha é uma cirurgiã plástica brilhante. Ela podia estar em qualquer outro lugar sendo servida, mas a Paulinha escolheu se meter nos bastidores e acudir a gente, né, Ana? Ela é maravilhosa, é uma serva. Então, às vezes, você vê a Paulinha passando, quem é essa aí? Quem é essa aí? Quem é essa menininha? Parece que tem 17 anos. Mas aí alguém chega e fala, você conhece a Paulinha? A Paulinha, e começa a falar dos atributos da Paulinha, da inteligência, da genialidade, de como Deus ungiu a Paulinha para cirurgia plástica, como ela é uma querida, como Deus está usando ela nessa área. Aí a pessoa que estava ali passando despercebida, olha para ela e a Paulinha cresce. Por isso que nossa adoração deve ser a Deus. Diga quem Ele é, que os nossos olhos serão desvendados para a realidade de quem Ele é. Os nossos ouvidos serão abertos para perceber, ouvir a sua direção. Amém. O segundo passo é que Ele obedeceu. Ouvir, você pode ouvir, mas está disposto a obedecer? A obediência, ela redunda em atitudes, em mudança de atitudes. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Porque se eu amo a Deus, esse amor tem que se desdobrar em atitudes de amor. Se eu amo a Deus, eu tenho que obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que fica falando, te amo Jesus, Jesus, tu é lindo, te amo, chora, baba, depois sai e vai viver a vida dissolutamente. Não é assim, pessoal? Abraão ouviu e obedeceu. Olha os versos 3 e 4. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Olha quanta coisa ele fez. Ele ouviu, mas não ficou passivo. Então, às vezes, Deus está falando com você, te dando estratégias de como você deve agir com o seu filho. Você está insistindo em estratégias que não estão dando resultado. Você ora, mas não está acontecendo nada. Você pede, mas não está acontecendo nada. Talvez seja a hora de você revisar. Será que tem algo de errado na minha atitude? Porque você fala para Deus, Deus, cura meu filho. O menino entra dentro de casa, ei, cachaceiro, está chegando agora, por quê? Você planta e você mesmo arranca. Você profetiza palavras de morte sobre seus filhos. Tem uma atitude de quem obedece a Deus. Proclama, creia, ore, jejue. Mas não só ore e jejue, abrace, ande junto, aceite. Às vezes a gente aceita o pecado do filho do outro. Principalmente pastor e líder, escuta aquele pecado mais cabeludo, aquela confissão mais dura e faz cara de paisagem. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí você engole e dentro de você está assim, Jesus, me dá uma palavra. Jesus, me dá uma palavra. Me dá uma palavra de resposta para essa pessoa. Aí o Espírito Santo escuta, usa sua boca. Quando você abre sua boca, você nem acredita que saiu dela. Mas para os filhos, a gente não tem o mesmo cuidado. Você fala, Deus cuida, daqui a pouco você toma da mão dele, deixa comigo que eu conheço esse menino, cabo de vassoura na cabeça dele. Ela não usa cabo de vassoura lá em casa não, gente. Escute, obedeça a quê? A palavra. Gente, os nossos filhos estão mais de olho em quem a gente é dentro de casa do que do nosso discurso. Você manda seu filho ler a Bíblia, mas você lê. Você cobra que seu filho fala a verdade, mas você fala. Você fala com sua filha para não se vestir como uma piriguete. E você?
maior ensino é o exemplo. Se a gente quer que os nossos filhos tenham uma experiência com Deus, então busque você uma experiência com Deus. Viva para Deus, transborde Deus. E isso vai afetar toda a sua família. Levanta de madrugada, vamos albardar o jumento, vamos caminhar 3 dias se for necessário, até a gente avistar o lugar de Deus. Mas nós temos que fazer alguma coisa. A nossa fé tem que produzir em nós uma mudança de atitude. Amém. Abraão ouviu. Abraão obedeceu. E o terceiro passo de Abraão foi que ele assumiu o seu papel de pai e ele ensinou aquilo que ele conhecia. No verso 5, na sequência, diz o seguinte: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, verso 6, a lenha do holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos. Esses versos 5 e 6 mostram que Abraão botou a mão na massa. Abraão assumiu seu papel. Abraão não terceirizou a educação ou o cuidado que ele deveria ter com o filho, Isaque. Quantas famílias nós vemos nos dias de hoje que pai e mãe entregam a responsabilidade da educação dos filhos ou qualquer outra responsabilidade relativa aos seus filhos para a igreja, para a escola, para a babá, para qualquer outra situação, muitas vezes para a internet, para os pastores de jovens, para as redes sociais. Mas é necessário que nós, como pais e mães, futuros pais e futuras mães, tenhamos a coragem de assumir o nosso papel, botar a mão na massa. E aqui diz que Abraão começou a fazer as coisas junto com Isaque. Ele chegou para a galera e falou assim: espera que nós vamos ali fazer o que tem que fazer, proceder o protocolo, né, o que tem que ser feito, e daqui a pouco a gente volta. Não mandou o servo fazer, pegar o fogo, o cutelo, ir adorar e depois voltar. Ele tomou as rédeas, ele assumiu o seu papel e levou Isaque junto. Ele não terceirizou. Ele não terceirizou. E aqui no verso 6 diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Ou seja, Isaque também teve que trabalhar para que aquele procedimento fosse feito, para que chegasse ao momento da entrega do próprio Isaque. Isaque trabalhou. Muitas vezes nós vemos também lares, famílias em que os pais, talvez por uma vontade de proteger excessivamente os filhos, poupam os filhos de ter trabalho, de ter tarefa, querem fazer tudo para os filhos, querem providenciar tudo, e isso acaba atrofiando os próprios filhos. Eles não se desenvolvem. Nós precisamos deixar os nossos filhos trabalhar, nós precisamos dar tarefa para eles. Não dá para você carregar tudo na mão para o seu filho, não dá para carregar água na peneira para os seus filhos. É como aquela história da lagarta que, se alguém ajudar a abrir o casulo, vira uma borboleta com a asa fraca, pequena, que não sabe voar. Muitas e muitas circunstâncias nós, como pais, impedimos os nossos filhos de crescer pensando estar protegendo. Dê tarefa para o seu filho, ele precisa crescer, e se ele não tiver trabalho, ele não cresce. E mais do que dar tarefas, pessoal, além de confiar responsabilidades gradativamente, de acordo com a idade, né? Claro que você não vai mandar uma menina de 2 anos subir no banquinho e lavar vasilha. Tudo tem a sua idade, o nível de responsabilidade que você pode ir delegando. Mas mais do que isso, mais do que delegar tarefas e responsabilidades, é não atrofiar os nossos filhos, dando a ele tudo o que eles querem. Amém. Deus é um pai pleno e perfeito em amor, e ele não me dá tudo o que eu quero. E bendito seja Deus. Uma vez eu virei para Deus e falei: Deus, eu quero que os meus filhos tenham tudo que eu não tive. E o Espírito Santo falou assim: por quê? Inclusive o que você não teve fez de você quem você é. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. No final do verso 6, diz assim: assim caminhavam ambos juntos. Caminhavam ambos juntos. No final do verso 8, também diz: e seguiam ambos juntos. Olha, quando eu li essa história pela primeira vez, eu imaginei Isaac uma criança. Eu imaginei. Depois eu fui ouvindo algumas pregações acerca desse texto e tive a compreensão de que, na verdade, Isaac era pelo menos um adolescente. Já ouvi dizer que ele era jovem. Alguns já disseram até que ele era já homem feito, quase adulto. Mas vamos considerar que Isaac aqui fosse um adolescente de 12, 13 anos. Nessa idade, é fundamental que pai ande junto com o filho. E como fazer isso se não tiver presença do pai? E como fazer isso se o trabalho, se o prazer, se as atividades, se tudo mais é prioridade em relação a gastar tempo com os filhos? Você pai, você mãe, que vive nesse mundo de hoje louco, cheio de coisas para fazer, às vezes coisas que não são tão importantes, a gente fica naquela correria louca dizendo: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Olha, a gente tem sempre tempo para aquilo que é prioridade. Se o seu filho e sua filha são prioridade na sua vida, você vai arrumar tempo para andar com eles. Você vai arrumar tempo para estar com eles, porque o que é prioridade para nós, nós separamos tempo para isso. Então eles caminhavam juntos, e é importante caminhar junto para ir mostrando, discipulando, tentando passar as experiências. O filho não vai aprender de você se ele só ouvir a voz de vez em quando dizendo o que você acha que é certo, o que você acha que é errado. Ele tem que andar junto com você e ver os princípios nos quais você crê sendo demonstrados ali lado a lado, caminhando com você. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E no verso 7 diz: quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Quando nós andamos com os nossos filhos, especialmente os adolescentes, pode preparar. Homem, papai, mamãe, podem preparar. Em muitas circunstâncias vocês vão ouvir perguntas desconcertantes. Eles vão perguntar. Tem coisas que eles vão obedecer, mas não vão entender o que está acontecendo. E eles vão fazer perguntas, muitas vezes terríveis, que talvez você vai passar aperto para responder na hora. Como foi Abraão aqui. Isaac chamou: papai, eis-me aqui, meu filho. Aqui, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo tudo preparado para o holocausto, mas cadê o cordeiro? Abraão não podia revelar a Isaac naquele momento que o próprio Isaac seria sacrificado. Às vezes os filhos nos fazem perguntas e nós não temos como responder literalmente, mas nós precisamos dar uma resposta. E foi aqui que Abraão mostra o que ele conhecia, a quem ele conhecia. E ele disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ou seja, Isaac, fique em paz, confia, eu sei o Deus a quem eu sirvo, Ele proverá. Você tem que conhecer a verdade para poder passar isso para o seu filho. Se você não conhece, você vai passar o que você conhece, ou você não vai dar resposta, e isso vai criar uma lacuna no seu filho. Confiança é o próximo passo. É confiança extravagante. O verso 9 e 10. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou. Presta atenção. Às vezes é fácil a gente obedecer a Deus na primeira milha, acordando de madrugada, albardando o jumento. Ó Deus, estou obedecendo, hein? Ó, acordei de madrugada, hein? Ó, albardei o meu jumento, hein? Olha, estou caminhando, peguei os moços. Olha, peguei a lenha. Você não vai fazer nada não, Senhor? O Senhor normalmente age nos 45 do segundo tempo. Quando Ele quer esticar a nossa confiança, é assim que Ele faz.
Então eu não sei que situação que você está vivendo hoje na sua vida prática. Às vezes você já fez isso tudo, já acordou de madrugada, já bardou o jumento, já pegou a lenha, já visualizou um monte, já subiu um monte, já organizou a lenha, já pôs tudo em ordem. Ergue o cutelo. Ergue o cutelo. Se você confia em Deus, você pode não estar entendendo o que Ele está fazendo, como Ele está trabalhando, mas Ele já provou que ama extremamente. E essa história está aqui registrada, porque deixou um legado de confiança. Todas as vezes que você vacilar, lembra, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Amém. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, mesmo quando o seu filho não mostra sinal de arrependimento, mesmo quando a saúde do seu filho é frágil. Às vezes a gente toca muito nas questões emocionais e da fé, mas às vezes você tem um filho doente e você precisa da esperança, da alegria do Senhor para investir nesse filho, para continuar amando, continuar cuidando, mesmo sabendo que aquilo pode não terminar. Mas quando você ergue o cutelo, você sabe que Deus está no controle dessa situação. E quando Ele está nos espremendo, Ele está extraindo o óleo de nós. Aleluia. Então confia. Essa história não chegaria para nos encorajar aqui hoje, se Ele não tivesse dito, sim, Senhor. Apenas quando Ele ergueu o cutelo, os 45 do segundo tempo, Deus fala, se detenha, pare. Deus não sabia que Ele ia fazer isso? Deus já sabia, gente. Deus já sabia desde o princípio, mas por que Ele levou Abraão a esse extremo? Para que eu e você hoje fôssemos abençoados. Amém. Feche seus olhos. Amém, Senhor. Porque Ele obedeceu, porque Ele ouviu, Ele obedeceu. Ele assumiu o seu papel, Ele não terceirizou os filhos. Ele assumiu o seu papel. Ele assumiu a educação. Ele viveu uma vida de exemplo íntegra. Ele transmitiu o que ele conhecia. E ele confiou. Ele desfrutou da provisão de Deus. Aleluia. Os versos 13 e 14 falam sobre isso. Pode se deter. Deus proveu o cordeiro, o pai proveu o cordeiro, e essa história já antecipava o pai entregando o seu próprio filho. Deus não pediu de Abraão o que ele não faria. Ele entregou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. E naquele dia, no Monte Moriá, o filho morreu para que eu e você pudéssemos viver, para que os nossos filhos pudessem viver. Aleluia. Então não apenas fale que você creia, não apenas frequente uma igreja como se ela fosse um clube social. Viva esse relacionamento, essa amizade que Abraão tinha com Deus. Porque quando você experimenta essa presença, quando você escuta essa voz inconfundível, irresistível, você pode não entender os caminhos que o Senhor irá traçar, mas você pode confiar. Vai sair um legado disso aí. Vai sair uma experiência transformadora. Amém. Para encerrar esse momento, João Lúcio vai orar por você, pai, por você, mãe, por nós, para que o Senhor nos ensine a não apenas falar de um Deus, mas viver esse Deus. Não apenas que desejarmos que os nossos filhos sejam amigos de Deus, que nossa amizade com o Senhor inspire nossos filhos a amá-lo e a segui-lo. Pai, nós te adoramos. Você pode levantar no seu lugar para orarmos ao Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós abrimos o nosso coração nesta noite diante do Senhor. E nós pedimos, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Senhor porque nós queremos fazer o melhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensine, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Nos ensine, Pai, a confiar no Senhor. Nos dê, Senhor, capacidade
para podermos educar os nossos filhos, não apenas falando dos teus princípios, mas vivendo os teus princípios no dia a dia com eles. Nos desperta, Senhor, para que possamos ser servos obedientes, ser aqueles que ouvem a Tua palavra e confiam no Senhor, aqueles que assumem a responsabilidade que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Pai, que os nossos filhos possam olhar para nós e ver coerência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Pai, desperta-nos para que possamos priorizar aquilo que de fato é prioridade para o Senhor. E a família é prioridade para o Senhor, os filhos são prioridade para o Senhor, os cônjuges são prioridade para o Senhor. Desperta isso em nós, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Deus, para conduzir, para ensinar, para mostrar, para auxiliar, para permitirmos que eles cresçam. Nos dê, Senhor, um sentimento de tranquilidade, porque sabemos que um dia eles vão partir, um dia eles vão ter a vida deles, um dia eles vão voar mais alto, e que eles possam levar, ó Deus, consigo, aonde o Senhor os levar, eles possam ter no coração, na mente, no entendimento deles, o legado que a gente deixa por estarmos vivendo os planos do Senhor para as nossas vidas. Que os nossos filhos possam carregar consigo esse legado, que nós possamos, se a gente não conseguir abençoá-los e prover nada tão significativo aos olhos humanos para eles, que pelo menos eles possam carregar o legado que o Senhor colocou para que pudéssemos deixar, e possam honrar ao Senhor por aquilo que aprenderam através das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti, e que nós possamos agradecer, que a nossa vida seja uma vida grata, que a gratidão não falte no nosso coração, pelos frutos que no tempo do Senhor nós vamos ver e colher na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Aleluia. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Cumpre as Tuas promessas sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, minha linda, como você diz. Temos aqui um presente inspirado na Jordânia. Desenhamos algumas peças, brincos, anéis. E eu quero te agradecer por ter estado comigo ali na Jordânia. João e Helena, foi maravilhoso ter vocês ali. E em breve o Deserto de Revelação já está sendo pós-produzido. Em breve vai estar disponível para os outros também experimentarem o que a gente viveu ali. Amém. Né? Em nome de Jesus. Amém.